Atenção, atenção, Sereto News chegando com as informações do Corinthians. Mentira no Corinthians. Marcelo Mariano está trabalhando normalmente no timão, mas ele não tinha sido afastado. Eu conto tudo para vocês agora no Sereto News. Corinthians à espera de Memphis. Memphis, que foi o destaque da seleção da Holanda, está perto de bater recorde na seleção holandesa, regressiva para a final do Campeonato Paulista. É quinta-feira, o jogo entre Corinthians e Palmeiras. Agora é para valer, o bicho pega. Semana de derby, semana de decisão do Campeonato Paulista. Agora, Sereto News chegando. Roda vinheta, produção. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Ai, semana de derby começando e muita coisa pra gente falar. Eu tô preocupado com uma coisa, não é exatamente para esse derby, mas estão faltando opções pro ataque do Timão. Eu vou te explicar essa situação. O Memphis Depay, hein? Já tá de volta. Retoma os trabalhos depois da participação dele com a seleção holandesa. Tem também o Coronado, cada vez mais pronto para ser uma alternativa, né, nesse jogo, nessa final contra o Palmeiras. E o Pedro Raul, hein? Isso vai dar bom, vai dar um bom debate. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Rapaziada, o Corinthians está trabalhando intensamente esses dias todos. Eu não gravei no final de semana, né? Tava com a família aí só para dar uma satisfação pra galera. Tava descansando. A data FIFA tem disso, né? Não tem jogo, não tem live, né? A gente aproveita para descansar. Mas eu fiz um compilado aí das principais informações do final de semana para trazer para vocês aqui, já na arrancada dessa semana de final de derby, quinta-feira na Neoquímica Arena. E vocês sabem, né? O Corinthians tem jogadores convocados, não conseguiu trabalhar com eles, são 5 no total, né? Martínez, Carrilho, Romero, o próprio Memphis Depay. E tem mais um que eu estou esquecendo agora, é o Félix Torres. Mas esses jogadores não estavam durante esse período de treinamentos, mas aí tem a boa notícia do Igor Coronado, né, que inclusive trabalhou com bola desde o sábado, ou seja, está cada vez mais pronto para ser uma alternativa, uma opção interessante para o Ramon Dias, especialmente para um segundo tempo. A gente não sabe exatamente qual a condição do Garro, ele vem treinando normalmente, ele figurou entre os relacionados no primeiro jogo, mas foi poupado por conta do gramado sintético, por conta das dores no joelho, está trabalhando todo esse período, então tendência que ele seja titular nessa grande final na Neoquímica Arena na quinta-feira, mas o Coronado pode ser uma alternativa aí para segundo tempo, dependendo do que acontecer, beleza? Trabalhos táticos intensos, né, para poder corrigir algumas situações, especialmente bola aérea defensiva, né? O Corinthians tem essa preocupação, embora nos últimos jogos tenha passado ileso aí, né? O que não deixa de ser uma notícia boa pelo lado do Corinthians. Tem algumas questões, né, desse fim de semana de data FIFA que a gente precisa abordar também, como por exemplo, André Carrilho. Cara, esse cara, as pessoas estão dizendo, no Peru especialmente, né, que o Corinthians fez com que ele renascesse, porque ele já tem uma idade, ele já é um cara mais veterano, embora a gente tá falando isso pro futebol, tá, gente? Porque 33, 34 anos, o cara é muito jovem. E hoje, até pro futebol, isso mudou também, né? Hoje, os caras conseguem ter uma vida muito mais longa, né? Num alto nível. Mas a verdade é que a bola, né? O mercado sempre olha para jogadores acima dos 30 anos com certo preconceito. E o Carrilho, cara, ele volta à seleção peruana, e as pessoas estão impressionadas com o que o Carrilho vem fazendo. E esse jogo contra a Bolívia, que o Peru vence por 3-1, e a Bolívia, inclusive, está melhor colocada do que o Peru nas eliminatórias. Impressionante o que ele jogou. Impressionante. Ele mesmo postou um compilado de melhores momentos. Inacreditável. Mas assim, aquele jeito do Carrilho no Corinthians, né? Um cara só dando tapa, protegendo a bola, né? Saindo para o jogo, participando dos gols, inclusive, né? Então, assim, jogando demais e com muitos elogios da crônica, né, da imprensa peruana, dos torcedores peruanos, do tipo, o que aconteceu com o André Carrilho? Ele sempre foi um bom jogador, sempre foi um jogador de ataque, mas ele jogando por dentro, né, fazendo o time jogar como ele tem jogado, tanto na seleção quanto no Corinthians, faz com que ele receba merecidos elogios. André Carrilho, cada vez encantando mais, não apenas no Corinthians, mas também na sua seleção. O Memphis Depay, ele participou desse jogo da Liga das Nações, né, quartas de final, contra a seleção da Espanha, uma das melhores do mundo hoje, né? E a Holanda, que havia empatado em casa o primeiro jogo por 2-2, fez o jogo de volta no domingo e loucura, né? Loucura porque terminou 2-2 no tempo normal.
O Yamal ainda faz um gol no primeiro tempo da prorrogação, tem um empate que gera o 3-3 e leva a decisão para os pênaltis. O Memphis, cara, e aí tem não é uma notícia ruim, né? Mas assim, ele jogou muito bem, pelo menos foi elogiado, marcou um dos gols, um gol de pênalti em que ele sofreu também, mas também em quantidade, né? Mais de 100 minutos, porque ele sai aos 11 minutos, contando os acréscimos, deu bem mais do que isso, né? Mas ele sai aos 11 minutos da prorrogação. Então ele jogou bastante, já retorna nessa segunda-feira para participar das atividades com o Corinthians, né? E seguir a sua preparação. Volta antes dos demais. O Carrillo, por exemplo, entra em campo contra a Venezuela nesta segunda-feira, dia 25. Assim como os outros participantes. Né? O Martínez até não jogou pela Venezuela no primeiro jogo, mas ele pode estar à disposição, no caso, pode entrar em campo nessa segunda-feira, assim como o Romero pela seleção paraguaia e o Félix Torres pela seleção equatoriana. Então, esses jogadores ainda entram em campo nessa segunda-feira para só chegar na terça-feira e se preparar para o jogo da quinta. O Memphis já está à disposição do técnico Ramon Dias, depois de uma participação exitosa, né? Marcou um gol, voltou a marcar pela seleção da Holanda, ele foi elogiado, teve uma crítica ou outra, né? Porque, enfim, ele perdeu um gol lá no jogo de ida e tal, mas o que eu vi foram elogios, assim, ao Memphis, enfim, a predisposição dele, ao jeito de jogar, a participação decisiva dele nesses jogos, confrontos difíceis, né? Agora a Holanda é eliminada da Liga das Nações porque foi eliminada nos pênaltis, o Pedri acabou marcando o gol decisivo da Espanha. Enfim, o Memphis está de volta e eu acho que para o corintiano isso é o que mais importa. Vamos lá, a gente precisa falar de algumas outras situações, porque eu estou falando... O Memphis está de volta, o Ramon tem tido opções para o ataque aí como o Yuri Alberto, o Romero, o Thales Magno e paramos por aí. E por isso a minha preocupação, que não é necessariamente para esse jogo de quinta-feira contra o Palmeiras. Tem a ver muito mais com a sequência da temporada, com o Campeonato Brasileiro e tudo mais. O Héctor Hernández, o espanhol, que estava no time de Portugal, lá o Chaves, que foi rebaixado, onde estava o Hugo Souza, então fica difícil até a gente analisar, porque se o goleiro de um time rebaixado chega e joga o que está jogando no Corinthians, ele não veio por conta da campanha no Chaves, né? Então fica difícil até analisar o Héctor Hernández pela participação dele no Chaves de Portugal. Eu não tive esse preconceito, exatamente pelo desempenho do Hugo. Então a gente esperou para ver o que ele poderia render no Corinthians. É verdade que ele não teve tantas oportunidades assim. Ele tem 11 jogos no total desde que ele chegou. 6 nessa temporada. O último jogo que ele entrou em campo, inclusive, ele foi titular. Foi um empate em 2-2 contra o Guarani em Campinas. Isso já tem um mês. Há um mês, o Héctor Hernández não é utilizado pelo técnico Ramon Dias. Na verdade, nos 6 jogos seguintes a esse confronto contra o Guarani, ele sequer foi para o banco de reservas, com exceção do jogo contra o Barcelona lá em Guayaquil. Na volta, ele também não foi para o banco. Ele tem sobrado do banco. Ou seja, ele está fora dos planos, né? A menos que algo aconteça assim, sei lá, no Campeonato Brasileiro, o Ramon entenda que, não, beleza, agora você vai jogar, porque aí tem muitas competições. Ele não está sendo utilizado. Só que aí tem outro detalhe, gente. O Pedro Raul é um negócio maluco. O Pedro Raul... Cara, os caras tentaram emprestar o Pedro Raul. O Pedro Raul recebeu proposta. Ele falou, não, eu quero ficar no Corinthians, eu quero dar a volta por cima, que não sei o quê. Ele começa a temporada marcando um gol contra o Red Bull Bragantino. Gol que dá a vitória do Corinthians, inclusive, lá em Bragança Paulista, na arrancada do Campeonato Paulista. E aí, o que acontece? Depois disso, ele passa a tropeçar na bola, ele perde gols inacreditáveis, ele não corresponde. Muitas vezes o Corinthians dependeu dele, colocou ele como titular, ele entrando no segundo tempo, ele não jogava. Simplesmente assim, você olhava e falava assim, cara, não vai rolar, não vai rolar. Ele estava com muitas dificuldades. E aí começou a vir muita gente, né, querendo o Pedro Raul, salário alto, aquela coisa toda. O Corinthians conseguiu um modelo de negócio para liberar um espaço na folha, para dar mais oportunidades para os demais jogadores do elenco e, cara, não estava dando certo mesmo. Tinha alguém interessado nele, então assim, vai ser feliz. Cara, e não é que ele está sendo muito feliz? O Pedro Raul simplesmente, desde que ele estreou no Ceará, ele é o jogador brasileiro com mais gols. Pode pegar todas as principais ligas do mundo. Ele tem 6 jogos pelo Ceará e 5 gols. Desde que ele estreou no Ceará, ele tem mais gols do que o Rafinha pelo Barcelona, que tem 4 gols, por exemplo.
em 5 jogos. Ele tem 5 gols em 6 jogos. E mais do que isso, ele foi super importante nesse título cearense do Vozão. Ele inclusive marca o gol do título do Ceará no clássico rei diante do Fortaleza. O cara tá simplesmente ovacionado por lá. Tipo, não é que ele deu certo, ele deu muito certo. Ele chegou chegando, ele chegou e virou ídolo do Ceará. Ele já conquistou um título, gente. Ele já botou uma medalha no peito, ele já levantou um caneco, fazendo gol. E gol de centroavante. Você olha os gols dele, os caras estão elogiando ele lá, a imprensa, os torcedores. O cara virou uma referência. E aí, cara, ele fez muitos gols no Goiás. Ele fez muitos gols no... Fez alguns gols no Botafogo. No Vasco ele não foi tão bem. Cara, talvez o nível dele... não quero aqui menosprezar nem o Goiás, nem o Ceará, tá? Sei que são camisas pesadas, de torcidas de massa e tudo mais, mas talvez ele tenha sentido o peso da camisa do Corinthians, porque a pressão ela acaba sendo maior, né, mais forte, até pela massificação, pelo tamanho de torcida, pela forma como a imprensa cobra aqui em São Paulo. Então, eu não sei, talvez tenha pesado. E talvez no Ceará ele tenha conseguido desenvolver o seu futebol, como ele conseguiu no Goiás, como ele conseguiu em outros momentos. No México também não conseguiu, né? Lá tem muito investimento, muita cobrança. Lá no Toluca, acho que ele estava, não conseguiu jogar. Cara, no Ceará ele tá jogando, tá sendo feliz e tá tudo certo. Semana de derby, semana de final do Campeonato Paulista, quinta-feira. Hoje é dia 24. Daqui a 3 dias, portanto, o Corinthians vai fazer a final do Campeonato Paulista às 9h30 da noite contra o Palmeiras na Neoquímica Arena em Itaquera. E o jogo vai estar completamente lotado, né? O estádio vai estar completamente lotado. Mais uma vez, a polêmica em relação à vendagem dos ingressos, né? Todos os ingressos estarão vendidos, serão vendidos, certamente, quase 50 mil ingressos serão vendidos. Agora, o problema é que boa parte desses ingressos na mão de cambistas. O torcedor está com muita dificuldade de conseguir comprar esse ingresso. O torcedor do Corinthians já está reclamando que não consegue comprar o ingresso. Abriu hoje a vendagem de ingressos no site oficial do Corinthians, abriu hoje. E mesmo assim, o torcedor do Corinthians já está com dificuldade de comprar ingressos. Os conselheiros do Corinthians também não conseguem comprar ingressos. A reclamação é muito grande e já há, em grupos de WhatsApp, mais uma vez, a oferta destes ingressos por parte de cambistas. E ingressos sendo cobrados até a R$ 1.300 cada ingresso, o que é um absurdo total. Torcedor, você que está assistindo a esse vídeo, não compre ingressos na mão de cambistas. O Corinthians vai ter que fazer alguma coisa para acabar com esse esquema que foi denunciado por uma reportagem do GE. Globo de que existe um esquema de cambistas dentro do clube, né? O que é um absurdo total. O Corinthians vai ter que se manifestar e vai ter que acabar, vai ter que investigar, vai ter que acabar com esse esquema de cambismo. Cambismo é crime. Cambismo não é permitido, né? Agora, você torcedor do Corinthians, eu sei que tá difícil, vai ser complicado assistir ao jogo do Corinthians, não está conseguindo comprar ingresso, mas não compre ingresso na mão de cambista, porque além de você pagar caro, né? Além de você pagar muito caro, você vai estar contribuindo para uma prática criminosa. E também tem o fato de que existe a possibilidade do ingresso ser falso, né? A possibilidade do ingresso ser falsificado. E aí você não vai conseguir assistir ao jogo entre Corinthians e Palmeiras, o que é muito complicado. Bom, o técnico Ramon Dias ainda não definiu o time que vai jogar contra o Palmeiras, mas é quase que certeza que o meia esquerda, o Rodrigo Garro, deve voltar ao time, né? A possibilidade muito grande do Rodrigo Garro, que foi poupado do jogo de ida contra o Palmeiras, lá no Allianz Parque, por causa de dores no joelho. A tendência agora é que ele volte à equipe
do Corinthians. E o Corinthians também está esperando os 5 jogadores que estão na data FIFA, né? O Carrillo, que defendeu a seleção do Peru e arrebentou, jogou muito bem, defendendo a seleção do Peru. O Martínez, que estava na seleção da Venezuela, o Félix Torres na seleção do Equador, o Romero na seleção do Paraguai e o Memphis Depay na seleção da Holanda. Aliás, o Memphis Depay é o seguinte, ele chegou a 100 jogos com a camisa da seleção da Holanda e está perto de bater um recorde. Ele está apenas a 3 gols, ele fez um gol contra a Espanha, no último jogo contra a Espanha. A seleção da Holanda foi eliminada na decisão por pênaltis, depois do empate de 3-3 na fase de quartas de final da Liga das Nações. Mas o Memphis Depay fez um gol e foi bastante elogiado pela atuação dele. E agora ele está com 47 gols contra 50 gols do Van Persie. O Van Persie, que é o maior artilheiro da história da seleção da Holanda. Então, se fizer mais 3 gols, ele vai igualar o recorde do Van Persie como maior artilheiro da seleção da Holanda. Se ele fizer mais 4 gols, ele ultrapassa o Van Persie e vai ficar sozinho na artilharia da seleção da Holanda, o maior artilheiro da história da seleção da Holanda. E esse cara joga no Corinthians. É isso aí, meus amigos. Né? Talvez não esteja jogando tudo que pode jogar. Né? Talvez ainda precise jogar mais do que vem jogando, pelo jogador que é, pelo astro de futebol internacional que é, pelo quanto ganha. Né? E ganha muito dinheiro. Ganha quase 4 milhões de reais por mês do Corinthians. Tem que jogar mais bola do que vem jogando, mas sem dúvida nenhuma é um astro internacional, é um jogador espetacular e por isso é um dos maiores jogadores da história da seleção da Holanda, que é uma grande seleção e por isso deve ser muito bem tratado pela equipe do Corinthians. Ele deve chegar nesta terça-feira pela manhã em São Paulo, vem de jatinho particular, né? Vem no seu jato particular, quem pode, pode, quem não pode, se sacode, e aí ele vai se apresentar ao Corinthians para o jogo de quinta-feira contra a equipe do Palmeiras. Os outros jogadores devem se apresentar na quarta-feira, um dia antes do jogo. Bom, quero falar agora sobre o Marcelo Mariano. Mentira no Corinthians. Aí é o seguinte, o Marcelo Mariano, que é esse à esquerda da foto, né, está junto do Augusto Melo, reportagem do Thiago Salazar, na Gazeta Esportiva. Ele era o diretor administrativo do Corinthians e foi afastado oficialmente no dia 16 de janeiro. O Corinthians comunicou em nota oficial o afastamento do Marcelo Mariano, porque ele estava envolvido, ou está envolvido, na questão da Vai de Bet, ex-patrocinadora do Corinthians, que virou caso de polícia e que está sendo investigado, né, justamente pela polícia. O Marcelo Mariano também está sendo investigado. Só que, segundo a reportagem, o Marcelo Mariano tem participado normalmente das ações diretivas no Corinthians. Tem participado de discussões em grupos de WhatsApp de departamentos da diretoria. Tem frequentado a Neoquímica Arena, com credenciamento liberado pela gestão. E circulado em ambientes restritos. Tem frequentado a trabalho, ou seja, ele está trabalhando pelo Corinthians, o prédio administrativo do clube, que fica dentro do Parque São Jorge. Tem acompanhado a cúpula corintiana em eventos. Enfim, está participando normalmente como se ainda fosse o diretor administrativo do Corinthians. A Gazeta Esportiva, que faz a reportagem através do Thiago Salazar, entrou em contato com o Corinthians e o Corinthians disse o seguinte,
que o Marcelo Mariano faz parte do Conselho Deliberativo do Corinthians. O Marcelo Mariano também respondeu a mesma coisa. Sou conselheiro, sócio do clube corintiano. Bom, mas e daí? Isso não responde ao fato, né, dele estar agindo como ainda se fosse o todo-poderoso do futebol do Corinthians. É mais uma dessas situações nebulosas pela qual passa o Corinthians e que o Augusto Melo tem que se manifestar. Não tinha afastado o cidadão? Como é que o cidadão está lá no dia a dia do Parque São Jorge, trabalhando como se não tivesse acontecido nada, trabalhando como se ele ainda fosse diretor administrativo do Corinthians? Tem que responder isso o Augusto Melo. Tá mentindo para a torcida do Corinthians? Mentir é feio, né? E é muito feio uma situação dessa. O Corinthians vai se complicando na sua administração. Obrigado por assistir ao nosso vídeo. Se você gosta de ficar por dentro de tudo sobre o Corinthians, não se esqueça de se inscrever no canal Jornal Alerta Corinthians. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade e acompanhe de perto tudo o que acontece com o Timão. Um grande abraço e até o próximo vídeo.